Bernardo Guimarães. Seu nome completo era Bernardo Joaquim da Silva Guimarães. Nasceu em 15 de agosto de 1825 em Ouro Preto, Minas Gerais. Faleceu em 10 de março de 1884 em sua cidade natal. Foi o patrono da cadeira número 5 na Academia Brasileira de Letras por escolha de Raimundo Correia. Foi um romancista, poeta, jornalista, magistrado e professor, muito conhecido por sua obra Escrava Isaura. O romantismo foi um movimento literário no século XVIII e durou até meados do século XIX, e suas principais características são: oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa longo, desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, surgimento de um público consumidor, uso de versos livres e versos brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, idealização da sociedade, do amor e da mulher, criação de um herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância e fuga da realidade. Apesar de envolver diversas áreas da arte, o período romântico no Brasil foi fortemente voltado para a literatura e poesia. Neste sentido, o romantismo brasileiro passou por 3 períodos. Motivada pela recente independência do Brasil em 1822, a primeira geração do romantismo brasileiro foi marcada por uma forte necessidade de afirmar a cultura local e romper com a influência europeia. Assim, as obras frequentemente transmitiam valores nacionalistas e adotavam o indianismo, que exaltavam os índios como heróis representantes da cultura. A segunda geração do romantismo brasileiro surgiu na metade do século XIX e foi muito influenciada pelas obras do poeta inglês Lord Byron. Assim, as características mais marcantes dessa época eram o pessimismo, desilusão, exaltação da morte, depressão e solidão. Por esse motivo, o período também é chamado de ultrarromântico ou mal do século. A terceira geração se iniciou por volta de 1860 e possuía um foco altamente político e social, influenciada pelas obras de Victor Hugo. Assim, os artistas transmitiam em suas obras ideias abolicionistas, críticas sociais e de valorização da liberdade. O período também é chamado de geração cordoreira, em referência ao condor, tipo como símbolo da liberdade. Bernardo Guimarães escreveu diversas obras como Cantos da Solidão, uma poesia de 1852, Inspirações da Tarde, uma poesia de 1858, O Ermitão do Moquém, um romance de 1858, A Voz do Pajé, um drama de 1860, Evocação, uma poesia de 1865, Poesias Diversas, de 1865, O Baile de Botafogo, uma poesia de 1865, Lendas e Romances, um conto de 1871, A Dança dos Ossos, um conto de 1871, O Garimpeiro, um romance de 1872, O Seminarista, um romance de 1872, O Índio Afonso, um romance de 1872, A Escrava Isaura, um romance de 1875, Novas Poesias de 1876, A Ilha Maldita, um romance de 1879, O Pão de Ouro, um conto de 1879, Folhas de Outono, uma poesia de 1883, Rosaura, a Enjeitada, um romance de 1883, O Bandido do Rio das Mortes, um romance de 1905. A obra mais famosa de Bernardo Guimarães é A Escrava Isaura, e seus personagens principais são Isaura, uma escrava branca, filha de um português com uma escrava negra, de caráter nobre, inteligente e dotada de natural bondade. Foi criada como filha pela família que a possuía, mas com a morte da matriarca, fica à mercê de seu filho Leôncio. Leôncio, um vilão leviano, devasso e insensível, que com a morte dos pais torna-se o dono da escrava Isaura. É casado, mas apaixonado pela escrava. Torna-se um homem cruel e inescrúpulo, capaz de fazer todo o possível para possuir Isaura. Álvaro, homem rico, liberal e bonito,
apaixona-se por Isaura e faz todo o possível para libertá-la. Miguel, pai de Isaura, é capataz da fazenda, é um bom homem, simples e trabalhador. Belcher, jardineiro da casa e que também é apaixonado pela escrava Isaura. Malvina, a esposa de Leôncio, é uma mulher dócil e bonita que simpatizava com Isaura até perceber as intenções de seu marido em relação à jovem. Rosa, escrava que sente inveja da atenção que Isaura recebe de todos, e Dr. Geraldo, advogado conceituado e que procura equilibrar os arroubos do amigo Álvaro. Deixemos por um momento suspenso a cena do capítulo antecedente. Interrompido o diálogo entre os dois mancebos, eles aí ficam em face um do outro, como o leão altivo e magnânimo, tendo subjugado o tigre daninho e traiçoeiro, que rosna em vão debaixo das possantes garras de seu antagonista. É-nos preciso explicar porque série de circunstâncias Álvaro veio aparecer em casa do senhor de Isaura, a ponto de vir a bular seus planos atrozes, mesmo no momento em que iam ter final execução. Depois que Isaura foi-lhe arrebatada, Álvaro caiu na mais acerba prostração de ânimo. O trecho está narrado em terceira pessoa, e o que se relata é o fato de Álvaro, que é apaixonado por Isaura, vai até a casa de Leôncio, seu dono. Álvaro, sabendo de suas condições financeiras, se aproveita e diz que comprará a Isaura, assim o ajudando com o dinheiro. Após Leôncio ter batido na Isaura, Álvaro se enfurece até que ficam frente a frente com raiva, por parte de Leôncio, pois o coração de Isaura pertencia a Álvaro, e por parte de Álvaro, pois Leôncio bateu em sua amada.